Meus irmãos, hoje nós vamos estudar Gênesis capítulo 4, texto que já lemos ao longo de toda a liturgia. Eu espero que você tenha acompanhado isso. Hoje nós temos um pouquinho a mais de tempo, eu vou aproveitar para comentar um pouco sobre isso. Nós temos nos esforçado para que o culto seja uma mensagem unificada e coerente. E eu espero que você tenha acompanhado um pouco sobre isso. Nós primeiro lemos que Caim e Abel trouxeram as suas ofertas ao Senhor. E aí, então nós cantamos que o povo de Deus está reunido neste ajuntamento e que está bendizendo, vindo aqui para bendizer ao Senhor e oferecer ao Senhor os seus louvores, súplicas e anseios, como Caim e Abel fizeram ao comparecer perante o Senhor. Mas depois nós lemos que Deus rejeita Caim, e ele peca e comete assassinato. E ele oculta aquilo de Deus, mas Deus o confronta. E nós nos enxergamos também como pessoas que desagradam ao Senhor. E então cantamos que a mão de Deus pesava sobre mim, enquanto eu calei esse pecado. Mas quando eu corri para a cruz em busca de perdão, então eu confessei e fui lavado pelo sangue de Jesus. Depois nós lemos a respeito da descendência de Caim, e como o pecado aconteceu na sua descendência, como um dos seus descendentes tomou para si 2 mulheres, disse que vingaria um pisão no seu pé com um assassinato, e então você vê lá no fim do túnel uma luz de esperança, porque nasce um novo filho a Adão e Eva, de nome Sete, e ele gera a Enos, e de Enos se começa a invocar o nome do Senhor. Aquela sombra que veio sobre a humanidade com o pecado de Caim começa a ser dissipada por uma luzinha pequenininha que começa a brilhar, porque com a descendência de Sete, através de Enos, há quem invoque o nome do Senhor. E por isso nós cantamos que desde os confins da terra e no mais profundo mar se ouve um clamor e povos que se levantam para cantar que Deus é o Senhor por toda a eternidade. Isso está sendo cuidadosamente pensado, para que você vá para a sua casa hoje lembrando da exposição do texto de Gênesis capítulo 4 e da sua mensagem. Eu não vou ler novamente o texto, ele já foi lido durante toda a liturgia, mas eu peço a você que deixe a sua Bíblia aberta aí em Gênesis capítulo 4, para que na medida em que nós somos expondo o texto, a gente vá tratando dos seus detalhes. Como você já deve saber, nós estamos agora no 8º sermão a respeito do livro de Gênesis. Nós já falamos a respeito de como este livro muda a nossa maneira de enxergar a realidade, a nossa cosmovisão. Já falamos sobre como esse livro é confiável e como ele deve ser crido em sua totalidade. Já mostramos que no livro de Gênesis todas as verdades bíblicas estão contidas na forma de uma semente. Você não consegue ver uma palmeira inteira com seus vários metros de altura em uma única semente, mas a palmeira está lá. A potência para tudo aquilo está lá. Da mesma forma, todos os temas que vão se desenvolver até Apocalipse capítulo 22 estão contidos aqui. E nós fizemos uma apresentação dos temas do sábado, o descanso em Deus, do casamento, e que aponta para Cristo, que já se casou, né, com a sua igreja, comprando-a com o seu sangue e voltará para buscá-la para as bodas do Cordeiro. Já falamos a respeito do trabalho e como glorificamos a Deus com a nossa missão cultural. Domingo passado falamos a respeito do descendente da mulher que pisa a cabeça da serpente, o nosso Senhor Jesus Cristo. E, por fim, falamos a respeito de Deus manifestando a sua glória quando salva através de julgamentos. E vimos que Deus julgou a serpente, que Deus julgou o primeiro casal, mas manifestou misericórdia para com aqueles que ele expulsou do jardim. Eles ainda iriam comer, apesar de ser com o suor do rosto. Eles ainda iriam se multiplicar, apesar de ser com dores de parto. Eles ainda seriam amigos de Deus, apesar de temporariamente expulsos do jardim do Éden, até que a serpente fosse completamente derrotada. Há uma bênção enorme aqui, apesar de haver a entrada do pecado no mundo. Mas o capítulo 4 vai nos mostrar agora a situação de queda se instalando no mundo criado por Deus. Como o pecado que entrou no primeiro casal, depois de cederem à tentação, vai agora manifestar os seus efeitos.
E agora a ideia de que há uma inimizade estabelecida por Deus dentro da própria humanidade, entre aqueles que pertencerão à serpente, serão a sua semente ou a sua descendência, e aqueles que são a semente resgatada por Deus, a descendência da mulher. Você vai ver aqui, neste capítulo, na história de Caim e de Abel, em primeira mão, a manifestação das evidências de que há uma guerra espiritual em ação no mundo. Este capítulo é uma unidade literária. É curioso como a Escritura, além de falar verdades aqui em forma de semente, verdades que vão se desenvolver ao longo de todo o texto bíblico, também faz isso de maneira estruturada. Você percebe marcadores literários aqui no texto. Veja comigo o versículo 1, onde está escrito: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Mas veja como termina o capítulo de número 4, lá no versículo 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher. E por quê? Porque ele coabitou com a sua mulher e teve a Caim. E não é dito outra vez, inclusive, que ele coabitou com a esposa novamente. Coabitar aqui é o verbo para a relação íntima, conjugal. E não é dito novamente aqui que ele coabitou. E fala-se de Abel, seu irmão. Alguns chegam a supor, e talvez com alguma propriedade, que Caim e Abel fossem irmãos gêmeos, como é o caso de Esaú e Jacó, porque só é mencionada uma coabitação. Aliás, a ideia de irmãos que estão em guerra e que estão em conflito também não é novidade para Deus. Tem uma outra barriga no livro de Gênesis, onde há duas sementes diferentes em guerra dentro da barriga da mãe. Você lembra quem é? Esaú e Jacó. Então você vai percebendo que Deus trabalha com esse tipo de padrão. O que eu gostaria muito que nossa igreja aprendesse ao estudar o livro de Gênesis é a ler a Bíblia prestando atenção nos padrões. Você lembra que nós falamos no domingo passado sobre a glória de Deus na salvação através do julgamento? Quando o inimigo é vencido, o povo de Deus é salvo e Deus é glorificado? Bom, isso acontece no dilúvio, isso acontece na Torre de Babel, isso acontece quando Abraão sai do Egito, isso acontece quando os israelitas saem do Egito, isso acontece quando Josué entra na terra de Canaã, em Jericó, isso acontece quando o povo volta do cativeiro babilônico, isso acontece em inúmeras situações, até apontar para Cristo, onde o diabo é vencido na cruz, onde o nosso Senhor Jesus é vencedor e nós somos salvos e Deus é glorificado. Padrões. Então, eles estão aqui. O DNA que Deus imprime à história da humanidade nos foi dado pelo Criador. E ele está nestes capítulos estruturantes da revelação. E nós já estudamos os 3 primeiros e agora avançamos para o 4º capítulo. Bom, Eva falou aqui no primeiro versículo do capítulo 4. Ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Mas Eva também fala lá no final do capítulo 4, no verso 25. Ela diz assim: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Então você tem uma moldura literária aqui. A coabitação de Adão com Eva, no começo do capítulo e no fim do capítulo. E Eva dando à luz e Eva falando no começo e no final do capítulo. Dando-nos, portanto, a ideia que este capítulo deve ser lido como um todo, que a sua mensagem não deve ser fragmentada. E é por isso que, apesar de conter 26 versículos, eu vou tentar expor o capítulo todo hoje, e de maneira breve, mas tentando abordar todos os seus detalhes. O que é curioso, meus irmãos, é que nós às vezes temos a nossa própria agenda quando nos aproximamos da Bíblia. E nós ficamos querendo ver Deus falar coisas que Ele não falou e deixamos de prestar atenção naquilo que Ele falou. Exemplos. Às vezes a gente fica se perguntando, será que Adão tinha um umbigo? Porque para ter um umbigo tem que sair da barriga da mãe, tem que cortar o cordão. A gente presta atenção nessa pergunta e fica lá, mas a gente às vezes nem tinha lido a história de que Adão e Eva é só depois da queda, porque antes da queda é Adão e a varoa, e a gente nem sabia disso. E às vezes a gente fica tão alucinado com perguntas que Deus não quer responder, que a gente não presta atenção no que Deus quer nos falar. Quer ver um exemplo? Com quem Caim casou? Deus falou sobre isso aqui? Resposta? Não. Então a gente não devia perder tempo demais aqui. Bom, é provável que ele tenha casado com uma sobrinha, ou com uma sobrinha neta, ou com uma filha. É bem provável. Isso é possível. Ou melhor, não dá para casar com uma filha, né? Desculpa, com uma irmã. Perdão, obrigado pela sua cara. Quando eu falo alguma coisa errada, eu percebo às vezes pela reação.
Deixa eu contar rapidinho aqui para você. Você conhece a história do piloto cego? Não? O piloto cego entrou no avião e começou a pilotar, e aí todo mundo falando, mas será que o piloto cego vai dar conta? E aí ele começou a decolar, quando estava acabando a pista, todo mundo começou a gritar, aí ele levantou o voo, todo mundo ficou tranquilo. Aí o copiloto, que também era cego, falou para ele assim, o dia que ninguém gritar, você já imaginou o que pode acontecer? Bom, eu agradeço a você prestando atenção, de que quando eu falo alguma coisa, às vezes eu troco a palavra, você faz assim, obrigado por esse alarme que você me dá. Não dá para casar com a filha, né? Dá para casar com a irmã. Ok, obrigado. Mas então vamos prosseguir. O texto não fala sobre com quem Caim casou, não fala sobre qual foi a marca que foi colocada nele, mas o texto diz outras coisas que nós devemos prestar atenção. O texto fala em dois atos diferentes, duas cenas aqui, coisas que devem chamar a nossa atenção. O primeiro ato é dos 16 primeiros versículos, e ele descreve o assassinato de Abel. A primeira parte, portanto, da história aqui narrada, que tem as molduras da coabitação de Adão com sua esposa, da geração de um filho e dos discursos, dos diálogos de Eva, a primeira parte vai até o verso 16 e trata do assassinato. E aqui nós precisamos prestar atenção nos nomes que são dados. Os nomes são importantes. Bom, Adão, que era o nome de Adão, é porque ele veio da terra. Quando ele olhou, e ele sendo um homem, Ish, quando ele deu o seu primeiro nome à sua esposa, ele a chamou de Ishá, a varoa. E quando, depois de entender tudo o que Deus lhe fazia, ele falou, agora o seu nome deve ser Ravá, vida. Os nomes dados aos seres humanos até aqui tinham um pleno significado. Continua sendo assim no capítulo 4. E o nome que Eva dá ao seu primeiro filho mais velho é Caim, cujo original significa possuir. Bom, o que quer dizer isso? É como se Eva dissesse, eu possuí um varão, eu adquiri um varão, eu tenho um varão. E note que ela não fala, eu tenho um filho. Ela usa exatamente a palavra ish, eu tenho um homem com o auxílio do Senhor. E porque ela não está enxergando simplesmente um bebezinho, ela está enxergando uma semente. E possivelmente pensando que aquele primeiro dos seus filhos já era quem haveria de esmagar a cabeça da serpente. Porque ela fala no original, adquirir um homem com o Senhor. E não é com o auxílio, mas a palavra auxílio é a nossa interpretação, e aparentemente muito bem sucedida, É claro que ela não coabitou com o Senhor. Então, adquirir um homem com o Senhor, sendo que o texto é claro que ela coabitou com Adão, não deve ser o caso. Mas Eva está enfatizando aqui que ela tem nas mãos um homem e que ela adquiriu isso. E embora ela esteja falando que o Senhor foi quem a ajudou, porque ela fez isso com o Senhor, ainda existe aqui uma certa medida de baixa humildade. Eu adquiri. E você vai ver que depois de toda essa catástrofe em que Caim mata o seu irmão, lá no final do capítulo ela está mais humildezinha. Veja que lá no versículo 26 ela diz assim, Deus me concedeu outro descendente. Uma coisa é dizer, eu adquiri. A outra coisa é dizer, Deus me concedeu. A história, portanto, vai mostrando para ela que, com base no esforço humano, as coisas não vão acontecer. Aliás, Deus faz isso demais durante todo o livro de Gênesis. Ele mostra que as pessoas não vão gerar descendência por conta dos seus próprios esforços. E ele faz isso, inclusive, utilizando uma rota improvável de mulheres estéreis em sequência. Sara é estéril, Rebeca é estéril, Raquel é estéril. E os líderes do povo de Deus e os patriarcas surgem, todos eles, de casamentos onde a descendência não veio por conta própria. Ela sempre veio dirigida por Deus. E esse padrão, e esse tema é apresentado a todos nós aqui. Onde Eva, num primeiro momento, diz, eu adquiri, eu possuí, eu Caim, é a ideia do nome dele, um varão com o Senhor. E depois ela vai dizer, não, Deus me concedeu outro descendente. Porque não sou eu que vou resolver isso, é Deus quem está resolvendo toda a situação. Mas o nome de Abel também é curioso. O nome de Abel significa vapor. O que quer dizer um vapor? Bom, a ideia de rebel no hebraico é a mesma daquela do livro de Eclesiastes. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. É isso que quer dizer o nome de Abel. É alguma coisa efêmera, passageira, transitória. E é mais ou menos isso que acontece com Abel, O que a gente sabe do Abel? Ele chegou, morreu, foi embora, acabou. É isso.
E então a gente vai percebendo aqui a situação. Porém, temos Sete, que é o filho que Deus concedeu a Eva em lugar de Caim, em lugar de Abel, melhor dizendo. Bom, o que você acha que significa Sete? Compensação. Curioso, não é? Deus me concedeu este filho, vai chamar como? Seu nome, menino, é compensação. E por quê? Porque foi através de você que Deus me indenizou pela morte de Abel, que Caim matou. E por último, você vai ver a descendência de Enos, que é o filho de Sete. E é dito que a partir de Enos se começa a invocar o nome do Senhor. Bom, se a Eva, meio que autossuficiente, no início do capítulo está dizendo, eu possuí, eu adquiri um varão. E no final do capítulo ela está dizendo, Deus me concedeu. Então ela percebeu que a força não vem dela. Então que a verdade é que Deus é quem está fazendo isso. E a palavra Enos é um sinônimo para homem, mas a ideia de homem mortal, a de homem frágil, a de homem que não consegue fazer as coisas se não for a ajuda de Deus. E isso estabelece um contraste muito interessante com toda a descendência de Caim, que está agindo como que auto-independente, totalmente independente, autoconfiante. E você vê que Deus diz, se alguém encostar em Caim, eu, o próprio Deus, vou tomar vingança completa, 7 vezes. Mas tem um descendente de Caim que diz assim, pode deixar que eu me viro. E se alguém mexendo comigo, que nem aquele que pisou no meu pé e eu matei, eu mesmo tomo vingança 70 vezes 7. É como se eles não precisassem de Deus, como se eles não fossem frágeis, como se eles fossem completamente autossuficientes. E esta é a ideia aqui. Você tem a guerra de duas sementes, uma que diz, nós nos viramos bem, obrigado, Deus, fica aí que a gente fica aqui. E a outra descendência, que apesar de precisar aprender de vez em quando, como é o caso da Eva, que começa menos humilde no início do capítulo, mas que está dizendo ao final, foi Deus quem me concedeu este filho, é a descendência do povo que diz, nós somos homens, nós somos mortais, nós somos frágeis, nós precisamos invocar o nome do Senhor. E é lá na descendência de Caim, na segunda parte do capítulo, a partir do verso 17, que nós vamos ver muitas outras coisas, sobre como a maldade vai se multiplicando no mundo, e daqui a pouco nós vamos ter mais informações a esse respeito. Mas o primeiro ponto que eu gostaria, portanto, de discutir aqui com você, de refletir com você, é sobre os nomes. O nome de Caim aponta para uma certa autonomia, algo que Eva, apesar de ainda falar que foi com o Senhor que ela conseguiu isso, ainda aponta para uma certa ideia de que ela está colaborando com Deus nesse processo. Depois ela percebe que não vai conseguir. E ao final do capítulo ela está bem humilde, chamando o seu terceiro filho, Sete, de compensação, e o seu neto tem o nome de alguém que é frágil, que invoca a Deus. E o Caim e o Abel, que passou por tudo aquilo muito depressa e morreu, tem o nome de vapor, de alguém que vai embora, apontando para a transitoriedade da nossa existência, para o fato de que somos mortais, para o fato de que, se não for Deus a nos garantir a eternidade, a nos prover e a nos sustentar, dentro deste mundo marcado pelo pecado, nós vamos embora muito rapidamente. Há outras figuras aqui que estabelecem padrões também. É a questão, por exemplo, das ofertas. Você percebe que Caim e Abel estão trazendo ofertas a Deus. E, novamente, nós precisamos tomar cuidado porque é o que Deus fala que importa mais do que aquilo que Deus não fala. Muita gente já deve ter ouvido falar que Deus recusou a oferta de Caim porque a oferta de Caim não tinha sangue. E que Deus gosta de sacrifício de animais. Mas isso não é dito aqui no texto. Alguns vão tentar buscar evidência disso, dizendo, mas Deus matou animais para fazer roupas para Adão e para Eva, antes de colocá-los para fora do jardim. Então eles tinham a obrigação de saber que Deus quer sacrifícios de animais. Mas há algum indício disso no texto? E a resposta é, não, não há. O que há de indício no texto é que a pessoa que faz a oferta é algo que Deus analisa junto com a oferta que a pessoa faz. E o texto diz claramente que Deus se agradou de Abel e depois da sua oferta, mas que Deus não se agradou do Caim e então não se agradou da sua oferta. E isso deveria chamar nossa atenção tremendamente, porque isso ecoa por toda a Escritura. O que é que Isaías fala, por exemplo? Quem foi que pediu para você só pisar no átrio do templo?
Onde você tirou essa ideia que você pode viver lá fora uma vida de pecado e depois aparecer aqui para cantar louvores para mim, me fazer ofertas e sacrifícios? Eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Não posso. E aqui então nós vamos percebendo que Deus primeiro recusa a pessoa para depois recusar a sua oferta. Mas há outras coisas que são ditas aqui. É dito que Abel trouxe da gordura do seu rebanho e da primícia deste. Você e eu hoje talvez não sejamos muito favoráveis à ideia de gordura. Gordura no fígado, gordura abdominal e tantas outras coisas mais. Mas a Bíblia tem uma visão muito favorável disso, viu? Gordinhos podem se consolar só um pouquinho. Mas qual é a ideia? É que do mesmo jeito que lá no churrasco é a gordura quem dá sabor à carne, é a gordura quem faz também com que um animal seja mais precioso para o abate e para o consumo. Então, quando você vai oferecer a Deus um sacrifício, você vai lá matar aquele novilho mais gordinho. Por quê? Porque ele vai trazer uma carne mais saborosa. E o que Abel fez, portanto, foi pegar o melhor dos seus animais, as primícias dos seus animais, aquilo que ele tinha de mais precioso e trazer para Deus. O que denota, portanto, uma condição do seu coração. Eu vou caprichar. É para Deus, eu vou dar o melhor. Isso é dito a respeito de Abel, mas é notavelmente omitido a respeito de Caim. A palavra primícias simplesmente não aparece no que se refere ao que Caim trouxe para Deus. Então trata-se primeiramente de uma atitude da pessoa para com Deus, e de um capricho, de um fervor, de uma devoção esboçado naquilo que é trazido, o melhor. Vamos fazer um parênteses aqui. Isso já é uma lição extremamente importante para nós. É muito bom que você tenha vindo adorar ao Senhor hoje e que você esteja aqui para fazer isso. Isso é maravilhoso. Mas é importante que você se conscientize de que você tem que caprichar. Se você não atrasa no serviço porque o seu patrão é exigente, mas não vê problema em que isso aconteça quando você vem cultuar a Deus, o seu conceito a respeito de Deus pode estar descalibrado. Se aquilo que não faria você faltar no serviço, de jeito nenhum, para não perder o seu emprego, é motivo suficiente para você deixar de vir na igreja, alguma coisa está descalibrada a respeito de quem é o seu verdadeiro Senhor. Se o seu momento mais precioso, mais especial, se a sua melhor energia, se o momento mais alto da sua semana, não é quando você está diante de Deus, há algum problema envolvido com a sua escala de prioridades. E mais, se você acredita que pode viver uma vida ímpia durante a semana, ter valores que não combinam com a palavra de Deus, não dar um bom testemunho, não andar nos caminhos de Deus, e o simples fato de pisar aqui domingo, de manhã e de noite, ser visto, bater o carimbo aqui, marcar ponto na igreja, isso não quer dizer nada diante do Senhor. E este texto está nos lembrando a respeito destas verdades também. Bom, nós não podemos perder também de vista que este texto é registrado e colocado na forma de livro por Moisés. E que Moisés está lidando com o povo de Israel. Mas o povo de Israel está vivendo alguma coisa parecida com isso aqui? Quando Moisés chega para eles e fala assim, Deus veio libertar vocês. O povo de Israel ia dizer assim, o que essa história tem a ver comigo? Eles saberiam. Por quê? Porque a semente da serpente, no caso Faraó, estava perseguindo a semente da mulher, no caso os hebreus. O que Faraó mandava fazer? Ele mandava jogar os meninos hebreus no rio Nilo. A guerra estava lá. O que Deus está querendo do seu povo? Ele quer tirar o seu povo e salvar o seu povo e colocar o seu povo lá na terra de Canaã para que o povo o adore. E é assim que Moisés vem falar com o Faraó, deixa o meu povo ir para que me ofereça sacrifício. E aí então você percebe mais uma vez que para aqueles que primeiro leram esses documentos, as coisas faziam muito sentido. Havia mais sentidos presentes. Você estudou comigo o livro de Levítico, que Moisés entregou ao povo em uma proximidade cronológica muito grande com o livro de Gênesis. Lá no livro de Levítico não tem muitas instruções a respeito de apresentar a Deus o melhor dos animais, por exemplo, na oferta pacífica? Então, quem lia isso e então se lembrava de que Abel ofereceu o melhor do seu rebanho e a gordura deste, ia conhecer muito bem e entender muito bem o que Moisés escreveu lá em Levítico 3, a mando de Deus.
Mas lá em Levítico capítulo 2 também temos a oferta de manjares, e também temos os dízimos, e também temos as primícias e a festa das primícias, em que aquilo que era colhido no campo era trazido para Deus em primeiro lugar. Também as pessoas eram capazes de entender isso ao ler a história de Abel e de Caim. Um trouxe a primícia e outro não. Há mais aqui. Lá na lei de Moisés, por exemplo, era dito que quando um homicídio acontecia, e era preciso investigar, porque o sangue derramado sobre a terra era algo que afrontava a justiça de Deus. E há episódios na Bíblia em que isso é muito claro. Você se lembra, por exemplo, de Jezabel e Acabe, os ímpios, rei e rainha do reino de Israel, que cobiçaram a vinha que pertencia a Nabote, e que para tomar a vinha que era propriedade dele, mataram a Nabote, e o sangue de Nabote escorreu sobre a terra. E aquilo é mau. E esse tipo de padrão também é falado lá no livro de Deuteronômio, que pertence à mesma época de revelação do livro de Gênesis, onde o sangue na terra é algo que incomoda a Deus, porque ele clama por justiça. E é assim, inclusive, que Deus fala com Caim: o sangue do teu irmão Abel clama da terra a mim. Deus é quem protege a vida, e os israelitas estão entendendo isso. E se você lê lá em Números, capítulo 35, versículo 33, eu vou ler aqui para você, você não precisa abrir. Você vai ver uma situação que descreve isso. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Aqui há, portanto, muitos elementos que estão chamando a atenção do povo de Israel. Mas a ideia de que Caim chegou para o seu irmão e falou assim: vamos ali no campo. Caim não matou o seu irmão na presença de todo mundo, ele armou uma emboscada. E a ideia de que o campo era um lugar de emboscadas, de armadilhas, também está prevista no livro de Deuteronômio, no capítulo 22, no versículo 25. Lá o contexto é sobre uma moça que foi violada sexualmente, mas que estava no campo e que gritou, mas ninguém podia ouvi-la, ninguém podia socorrê-la, ninguém era capaz de defendê-la e impedir a situação. A mesma coisa acontece quando Caim tira, portanto, o seu irmão Abel e vai para o campo. Ou seja, essa história está sendo contada para um povo que consegue perceber muito bem, lá aos pés do Monte Sinai, retirado por Moisés do Egito e sendo conduzido em direção a Canaã, a maldade de Caim em não oferecer as primícias do seu rebanho. A maldade de Caim em convidar o seu irmão para ir ao campo. O problema que existe quando tem um sangue derramado sobre a terra. E o fato de que há duas linhagens, há duas sementes em conflito no mundo. Uma delas teme a Deus e a outra não teme. E os israelitas estão aprendendo com isso a partir da história de Caim e Abel. Eles também estão percebendo padrões aqui. Deus, mais uma vez enfatizo, Deus faz as coisas através de padrões. E você consegue perceber a semelhança, por exemplo, que existe entre a história do capítulo 3 de Adão e a varoa e a história do capítulo 4? Adão foi tentado e Caim também foi, pela inveja. Mas Adão foi avisado por Deus: olha, no dia que você comer, você vai morrer. Caim também foi tentado. O pecado está à sua porta aí, mas o teu desejo é contra você, mas você tem que dominá-lo. E a ideia que Deus usa aqui na palavra o pecado jaz à porta, é a ideia de um animal que está pronto para devorar você. Lembra de 1 Pedro? Que o diabo, vosso adversário, está à sua espreita como um leão, querendo te devorar? A ideia vem daqui. E aí então, do mesmo jeito que Adão, Caim sucumbe à tentação. E do mesmo jeito que aconteceu com Adão, é Deus quem procura o pecador. Deus procurou Adão, Deus procurou Caim. Adão tentou se explicar, Caim tentou se explicar. Mas há uma diferença notória aqui. Deus não amaldiçoa Adão. Deus amaldiçoa a terra. Mas Adão continua abençoado. Aqui não é o mesmo caso. Aqui fica claramente identificada a linhagem da serpente. E Caim é amaldiçoado. E há uma certa semelhança no tratamento de Deus com Adão e com Caim, porque Deus expulsa Adão do jardim do Éden e coloca guardas na porta de entrada do jardim do Éden ao oriente.
E depois, quando tivermos mais oportunidade, nós veremos, né? Eu creio ter falado isso com os irmãos, que a porta do tabernáculo ficava voltada para o oriente, o nascer do sol. Mas a porta do jardim do Éden também vira em direção ao oriente. Mas que Adão é expulso do oriente, para o oriente, ele precisa ir nessa direção, e Caim também é expulso nessa direção. E quanto mais para longe desta entrada voltada para o oriente você caminha, mais para longe de Deus você vai. E isso vai ser muito temático ao longo de todo o livro de Gênesis, porque você vai ver que na construção da Torre de Babel, as pessoas caminham para o oriente e lá fazem a torre delas. E quando você vê o episódio de Sodoma e Gomorra, Ló vai na direção do oriente, em direção ao pecado. Eles estão caminhando cada vez para mais longe e mais longe de Deus. E Caim está nos apontando nessa direção também. Mas o caso de Caim, apesar destas semelhanças com a história de Adão, é muito pior. Porque Adão foi expulso do jardim do Éden, mas ele podia fixar residência. Caim foi expulso da presença de Deus, mas ele tinha que peregrinar. Ele não podia parar em lugar nenhum, ele teria que ser nômade. O castigo agora de Deus sobre Caim mostra já o juízo que ele exercerá. Bom, Deus exerceu o juízo sobre Adão. Ele é justo e ele pune o pecado. Mas havia misericórdia esboçada para com Adão. Adão e sua esposa Varoa, que depois teve o nome mudado para Eva, não foram amaldiçoados. Caim foi. 1 João 3,12 diz que Caim era do maligno. E então nós percebemos claramente aqui que a semente da mulher e a sua descendência estão estabelecidas. Caim é amaldiçoado. E ele não é simplesmente expulso, ele peregrina. Adão iria lavrar a terra com o suor do seu rosto para obter o seu pão. Mas Caim recebe a seguinte sentença de Deus: você não vai receber da terra o seu fruto. Você não vai conseguir lavrar a terra e receber de volta. Por isso que você vai ter que peregrinar. Você vai ter que fazer uma espécie de extrativismo. A hora que você colheu tudo que essa terra tinha para oferecer, não adianta plantar. A terra não colabora com você. Você vai ter que peregrinar. E isso é a mão pesada de Deus, dando a ideia de que não há retorno. Deus agora está exercendo o seu julgamento. Para Adão existe um retorno previsto. Ele está impedido de voltar para o jardim do Éden, e há uma espada flamejante que guarda a entrada, para que ele não coma novamente da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não permaneça eternamente naquele estado de separação de Deus. Mas Caim não. Ele é impedido de ser morto com uma marca que Deus lhe coloca, mas a morte vai atrás dele por onde ele for. E aquilo é uma lembrança constante, é uma marca nele dizendo assim: eu sou alguém sentenciado. E aqui então você percebe Deus executando o seu juízo. Sementes em batalha, um tema que vai acontecer por muitos outros episódios na Bíblia. Com Abraão, com Isaac, quando peregrina em Gerar, tanto a matriarca Sara, esposa de Abraão, é levada para o harém de Faraó, quanto Rebeca é levada para a corte do rei egípcio. E nos dois casos, Deus impede que as matriarcas sejam tomadas pela linhagem da serpente. O faraó no Egito tenta isso. Elias chega a achar que Jezabel matou todos os profetas, que ele ficou sozinho, que a linhagem da serpente está ganhando a batalha, e ele fica desesperado. Mas Jesus vai nos explicar claramente que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Nós somos um povo vencedor, e este relato aqui nos ajuda a entender isso. Caim mata Abel, mas como é que a história termina? A história termina com Deus dizendo: calma, Eva, eu é que estou dando para você. E agora Eva entendeu. E você pode me invocar o meu nome. É assim o nome de Enos, o novo descendente. O diabo não vai ganhar essa batalha. Há algo extremamente simbólico aqui que nos ajuda a entender como a batalha não será vencida. E isso me fez profundamente grato a Deus no dia de hoje, enquanto estudava esse texto. Eu não lembrava desta analogia, na verdade eu não a conhecia. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículos 22 a 24, para que entendamos como que a própria Bíblia se interpreta no que se refere a esse episódio. Hebreus capítulo 12, versículos 22 a 24. Lá nós lemos o seguinte: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo,
a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O que é isso? A explicação simplificada disso é: Deus tinha dito lá no capítulo 3 que a serpente ia ferir a descendência da mulher, não tinha? Aconteceu isso aqui de maneira prefigurada no capítulo 4, não foi? E o que aconteceu com o sangue de Abel? Ele foi derramado sobre a terra. E aquele sangue derramado sobre a terra, ele clama a Deus, dizendo: o Senhor não vai fazer nada? O Senhor vai deixar a semente da serpente levar a melhor? E aí então Deus vai falar muitas outras vezes. E ali a gente vai ver a ideia de sangue sendo derramado e a ideia de penalidade estabelecida por muitos outros lugares. Eu vou ter chance de trabalhar com os irmãos quando chegarmos ao relato da Arca de Noé e do dilúvio, a ideia de que ali Deus estabelece a pena de morte. Que quando alguém derrama o sangue de um homem, o seu sangue precisa ser derramado também. Mas o que acontece quando o sangue de alguém cai? Deus está atento. O sangue de Abel caiu. A linhagem da serpente está ameaçando a linhagem da mulher. O sangue de Abel clama, e é assim que Deus fala com Caim. Veja aqui no caso o texto. No versículo de número 10. A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Tem um sangue falando com Deus. E Deus está agora apontando aqui que um outro descendente da mulher, não vapor como Abel, não efêmero como Abel, não frágil como Abel, também será ferido pela serpente. Aquele descendente apontado em Gênesis 3,15. Mas diferentemente do que aconteceu com Abel, cujo sangue dizia: Deus, o Senhor não vai fazer nada para me salvar, o sangue do descendente da mulher ferido pela serpente vai clamar: está consumado, está pago. E esta é a ideia, portanto. E Hebreus então está dizendo que o sangue de Jesus fala coisas superiores ao que falou o sangue de Abel. E é um sangue derramado sobre a terra. E se você estuda o livro de Levítico e se lembra dos sacrifícios, o que é que um sacerdote fazia quando ele ia oferecer uma oferta pelo pecado? Ele recolhia o sangue e ele passava o sangue nos chifres do altar, meio que para dizer: Deus, está vendo esse sangue? O Senhor está vendo esse sangue? Alguém morreu no lugar desse pecador culpado. Mas o que era feito com o restante do sangue que sobrava? Ele era derramado na terra, ao pé do altar. Você consegue entender o padrão de Deus estabelecido aqui? É Deus dizendo ao seu povo de Israel e dizendo a mim e a você: o diabo existe, as trevas existem, a oposição a mim existe, eles vão te perseguir, eles vão martirizar a muitos. Basta você ler o que aconteceu na história da igreja a Estevão, a Tiago, a Pedro, a Paulo, a Antipas, que vimos aqui, fritado, assado vivo dentro de um touro de bronze. E há tantos outros que têm sofrido, e nós olharemos para isso e diremos: calma. Esse sangue está sendo visto por Deus. E Deus já resolveu isso, derramando um sangue mais importante do que o sangue de Abel. Um sangue que disse: eu venci. Foi um sangue que caiu por causa do golpe da serpente no calcanhar do descendente da mulher. Mas a cabeça dessa serpente foi esmagada. Esta é a ideia. E assim então, meus irmãos, nós vamos percebendo a importância deste relato para a história bíblica posterior. Mas há mais coisas aqui que eu gostaria de destacar com você. E agora na segunda parte.
Na segunda parte nós vamos ver a maldade da descendência da serpente se espalhando. Isso é a ideia de que o diabo e os seus estão trabalhando e proliferando. Cada dia que passa parece que nós nos assustamos mais com a maldade no mundo. Temos notícias de mais leis, de mais ideologias, temos notícias de mais pecados, de mais anormalidades acontecendo no mundo. E quando entramos em desespero, ler Gênesis capítulo 4 é um excelente remédio para o nosso coração. Porque o que estamos vendo aqui? Coabitou Caim com sua mulher. Veja que a ideia de coabitar com a mulher acontece tanto na semente da mulher, quanto na semente da serpente. Ela aconteceu entre Adão e Eva, mas acontece entre Caim e a sua esposa. E ela concebe e dá à luz a Enoque, e agora aqui você vai vendo que 7 gerações depois, um número perfeito de gerações, portanto, a gente para num descendente muito simbólico, que é o caso de Lameque. Lameque é o descendente de Caim, que vai dizer que vai romper com tudo. Ele sabe o que aconteceu, são apenas 7 gerações, a história não foi perdida, o mundo não está tão cheio. Ele sabe que Deus fez uma mulher para Adão. Ele sabe que Deus, inclusive, marcou Caim e disse, eu terei misericórdia de você, o que é notável, porque apesar de amaldiçoar Caim, Deus ainda impede que ele receba imediatamente todas as consequências de seus atos. É algo que nos faz lembrar que Deus faz a chuva cair sobre justos e injustos e faz nascer o sol sobre quem teme a Ele e sobre quem não teme. Deus é misericordioso até mesmo com os ímpios. Isso já está marcado aqui. Mas Lameque abusa disso. Ele toma para si 2 esposas, diz o verso 19, e ele ainda faz poesia para elas e diz lá no versículo 23, ouvi-me vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos, matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Bom, Caim foi malvado porque ele matou o irmão por inveja, mas Lameque foi perverso. Foi por causa de um pisão no dedo do pé. E aí então ele ainda se orgulha disso no versículo 24. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De quem que ele está falando? De Deus, que tinha dito, Caim, eu vou proteger você. E se alguém tentar encostar em você, eu vou vingar 7 vezes. Era a misericórdia de Deus sobre um pecador amaldiçoado, mas ainda marcado e protegido. E Deus dizendo, eu não permito maldade, nem com quem merece, o juízo é meu. Lembra que a vingança pertence ao Senhor? Lá em Romanos capítulo 12? Então aqui Deus está falando isso, mas o Lameque diz assim, Deus pode tomar vingança 7 vezes de quem fizer algo com Caim. Eu mesmo vou tomar vingança 70 vezes 7 de alguém que fizer alguma coisa comigo. O Lameque é tão ímpio que ele diz assim, Deus protegeu Caim, eu mesmo me protejo, e bem melhor do que Deus protegeu Caim. É a ideia da autossuficiência de pessoas que não querem temer a Deus. E de gente que está tocando a vida, mas não está mais interessado em Deus. Note, a Eva dava o nome nos seus filhos e se lembrava de Deus e do que Deus estava fazendo. E Sete deu o nome no seu filho, lembrando da sua fragilidade, mas invocando o nome do Senhor. O Caim não faz isso. No versículo 17 nós lemos que ele deu à luz a Enoque e fez uma cidade que ele deu o nome de Enoque para a cidade. Ou seja, quando a Eva dá o nome dos seus filhos, ela lembra de Deus. Quando Caim dá o nome no seu filho e este constrói uma cidade, eles pensam em si mesmos. E essa é uma marca importante aqui. A descendência da mulher está preocupada com Deus. A descendência da serpente está preocupada com os seus próprios assuntos. E é notório que nós vamos ver aqui nesse capítulo, portanto, a descendência da mulher avançando em fé. Mas nós vamos ver a descendência da serpente avançando em tecnologia, em realizações, na construção de cidades, na fabricação de instrumentos de bronze, de instrumentos cortantes, na poesia, na música, na metalurgia, e tudo isso está aqui. E não é que essas coisas sejam más em si mesmas, pelo contrário, Deus quer que nós exploremos o mundo para a sua glória, mas é notório que aqui, no começo, quando você pergunta no que se especializou a descendência da serpente, e a resposta é, se especializou em viver para si mesmo,
neste mundo e se tornou hábil em fazer os seus próprios projetos. E no que se especializou a descendência da mulher ao longo deste capítulo? Em temer a Deus, em invocar o nome do Senhor, e em depender de Deus, e em reconhecer a sua fraqueza. Sabe qual é o recado aqui, gente? O recado aqui é que aquele jovem, ou aquele marido, ou aquele patrão, ou quem quer que seja, extremamente competente, segundo os valores deste mundo, e frágil na adoração, precisa se perguntar em qual dos dois times ele está jogando. Nós erramos muito nisso às vezes. Nós às vezes olhamos eu não posso dizer isso aqui da Igreja do Jardim América, eu não tenho histórico. Eu não estou pensando em ninguém aqui, por favor, me acredite. Mas eu já vi muitas e muitas ocasiões em que chega um diretor executivo de uma multinacional numa igreja, todo mundo olha e fala assim, esse aí tem que ser presbítero. E qual é o critério? É porque ele é bem sucedido lá fora. As pessoas mais bem-sucedidas aqui, que mais realizações fizeram, não eram as melhores na adoração e nem na dependência de Deus. Cuidado com o que você valoriza, cuidado com o que você busca. Eu não estou dizendo que é errado, que você tem que ser mal-sucedido, não. Trabalhe e use o seu emprego. Nós falamos sobre trabalho aqui para a glória de Deus. Isso é um tema que percorre toda a Escritura. Mas se você é excelente na sua profissão e péssimo de Bíblia, tem alguma coisa muito errada. Se você está disposto a fazer 4 pós-graduações, faculdade, MBA e tudo mais, e não tem paciência para vir para a escola dominical, tem alguma coisa muito errada. E isso aqui é Gênesis 4, quem está nos lembrando. Mas há mais coisas aqui ainda. A vingança é algo que pertence à descendência da serpente. Eles querem se vingar aqui e agora. E a descendência da mulher faz o quê? 70 vezes 7 foi o que Lameque disse que fazia com quem pisava nele. Você já ouviu esse número em algum lugar? Quem foi que falou sobre esse número? Foi o Senhor Jesus Cristo. E foi falar sobre o perdão. Você percebe os contrastes? A gente já leu isso aqui tantas vezes, né, irmãos? Mas assim, como é que eu não vi esse negócio ali? Pela cara sua que eu estou vendo, você ficou surpreso como eu fiquei. É a primeira vez que eu prego neste texto, e eu lendo isso aqui, falei, como é que isso aqui estava aqui o tempo inteiro? O sangue do Abel clamando, e eu não tinha prestado atenção. Os 70 vezes 7, e eu não tinha prestado atenção. A vingança que o Lameque diz que faz sozinho, dizendo, Deus, pode deixar que eu me viro. Mas você quer ver mais uma coisa impressionante aqui? Quando você lê toda a história da descendência de Caim, olha aí na sua Bíblia, a partir do verso 17. Coabitou Caim com a sua mulher e ela concebeu. E você vai até o versículo 24. Do 17 ao 24 é tudo o que a descendência de Caim fez. Você viu alguma vez aí o nome de Deus? Fizeram, e Deus? Deus simplesmente não apareceu. E o que é dito de Enos? O que Enos fez de importante na vida? Me conta. Qual foi a profissão dele? Foi astronauta? Não. Ele invocou o nome do Senhor. Isso tem que ser importante, irmãos. O que é que nós estamos valorizando? Se você está disposto a gastar uma fortuna para pagar um cursinho caro para o seu filho, entrar na melhor faculdade, se você está disposto a vê-lo estudando longe da tua casa, fazendo um sacrifício enorme, mas quando ele chegar cansado, depois de se acabar no cursinho, depois de se acabar na aula, e falar, pai, mãe, e na igreja eu estou cansado, e você falar, tudo bem, você precisa ler Gênesis 4 com a lente correta. Isso é um problema. O nome de Deus não é mencionado aqui. Cuidado quando você prepara o seu filho para ser um excelente profissional, mas não o educa para Cristo. É uma das frases que eu mais falo, porque eu trabalho numa escola confessional que diz que está educando para Cristo. Mas tinha que ser assim aqui também. Aqui também. Para que você está preparando a sua vida? Para que você está preparando os seus filhos? No final, quando alguém for escrever alguma coisa lá na sua lápide, o que você gostaria que fosse dito? Foi um excelente comerciante, foi um homem muito rico, um grande empreendedor, ou foi alguém que invocou ao Senhor? Esta é uma pergunta que todos nós precisamos nos fazer. Bom, irmãos, como vocês podem perceber,
As coisas estão todas aqui no formato de semente. O que está acontecendo aqui em resumo? Uma guerra. Uma guerra entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Uma guerra que termina quando os filhos das trevas perseguem o Senhor Jesus e o mandam ser crucificado. E aí o sangue, superior ao sangue de Abel, cai na terra. Mas não grita assim, Deus, o Senhor não vai fazer alguma coisa? Não, aquele sangue do descendente da mulher que cai na terra, grita, está pago. Foi feito o que precisava ser feito. É o sangue superior ao sangue de Abel. Há uma guerra. Nessa guerra, nós somos lembrados do problema do pecado. Aprendemos sobre como trazer ofertas a Deus com as nossas primícias. Aprendemos também sobre, em primeiro lugar, a nossa pessoa ser aprovada, para depois o nosso culto ser aprovado. Aprendemos a respeito de lidar com o pecado. Aprendemos a respeito de um Deus que julga pecadores e que salva o seu povo escolhido, e que nesse julgamento e nessa salvação manifesta e recebe glória pelo que faz, como vimos domingo passado. Aprendemos que temas que aparentemente são sutis, como a direção do Oriente, para a qual Adão é banido, para a qual Caim é banido, para a qual a cidade de Babel aponta, para a qual Sodoma e Gomorra aponta, temas tão distintos assim e tão sutis, têm tremendo significado em toda a Escritura. Aprendemos que o livro de Gênesis estabelece os pilares que vão sustentar toda a história da redenção e que nós não podemos tratá-lo de maneira superficial. Ele é denso, ele é uma semente muito densa de uma árvore maravilhosa. E agora aqui a gente aprende uma coisa fundamental. A adoração importa. Há uma frase que foi dita num dos comentários que eu pesquisei para preparar o sermão, que dizia assim, no final, quando você lê aqui, há uma diferença clara entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. A descendência da serpente se tornou extremamente hábil em viver no mundo sem levar Deus em conta. E a descendência da mulher se preocupou em primeiro lugar em invocar o nome do Senhor. Nós precisamos pensar nisso, meus irmãos, no que se refere à guarda do dia do Senhor, no que se refere ao zelo pelo culto, no que se refere ao amor pela Escritura, no que se refere ao interesse pela escola bíblica dominical, porque nós somos especialistas demais em muita coisa. A gente não acha muita coisa mandar os meninos para a escola por 5, 6, 8 horas diárias, 5 dias por semana. Mas quando eles cansam, 1h15 de escola dominical, ô superintendente, fala lá com o professor, está demorando muito, está na hora do almoço. Que tipo de raciocínio é esse? Não vivi cultura de igreja do Jardim América o suficiente para isso. Mas por outras igrejas onde passei, às vezes a gente tinha que parar de vez em quando, porque a gente fazia reunião com o pessoal da escola dominical para dizer assim, gente, nós temos que fazer alguma coisa. Tem que conversar com o pastor, tem que conversar com a junta diaconal, tem que conversar com o pessoal do estacionamento, porque nós estamos saindo muito tarde aqui no domingo. Está prejudicando o almoço do povo. E virava e mexia, eu precisava dizer assim, gente, nós precisamos fazer alguma outra coisa, porque se esse povo sair daqui meia-noite, a gente tem que ficar feliz. E a gente tem que estar vivendo uma cultura tal que quando demorar, a gente vibre igual quando tem prorrogação na Copa do Mundo ou vai para os pênaltis no final do Brasileirão. Porque é ali que a gente mostra onde é que está o nosso coração. E este capítulo está nos lembrando destas coisas. Bom, eu termino perguntando para você, o que você cantaria com a igreja depois de um sermão desse? Que música que abarca esse tipo de tema? Você percebe como às vezes também a nossa superficialidade teológica se reflete, se reverbera no nosso repertório musical? Depois, se você tiver uma ideia, me fala, porque eu quero anotar, mas eu quebrei cabeça um bom tempo. Mas eu lembrei de uma música que nós aprendemos e começamos a aprender a semana passada. A ideia de que as sementes estão em guerra, mas Deus não está deixando a coisa degringolar. Sabe o que você vai ver no capítulo 5, daqui a 2 semanas? Você vai ver a descendência da mulher. O capítulo 5 começa com a genealogia, não mais a partir de Caim, mas a partir de Sete.
E se o sétimo na linhagem de Caim era o Lameque, que matou quem pisou no pé dele e que pegou 2 esposas, sabe como é que chama o sétimo a partir de 7? Ele se chama Enoque. Enoque andou com Deus. Olha que coisa, olha que contraste. E então a gente começa a perceber então, que existe a guerra, que existe a dificuldade, mas que Deus não vai deixar as coisas caírem. Caim matou Abel, mas Deus deu outro. Deus deu a Adão e Eva uma compensação. E quando terminamos essa história triste, tem gente invocando o nome do Senhor. Tem gente fazendo instrumentos musicais. Deus não tem nada contra a música. A Bíblia é cheia de música. Temos que usá-la para louvar o Senhor. Mas quem está dominando nessa área, quem está dominando a metalurgia, quem está construindo cidade, é tudo a descendência da serpente. A descendência da mulher está invocando o Senhor. Pensando nisso, eu queria convidar você a terminarmos o nosso culto cantando aquela música que aprendemos na semana passada, dos misteriosos feitos de Deus, que caminha sobre o temporal e Ele faz os seus desígnios acontecerem e ninguém pode frustrar. E esta é a ideia. O pecado veio, Caim matou Abel, segue o jogo. No final você tem Enos e o povo invocando o nome do Senhor. Em resposta então a tudo que ouvimos, meus irmãos, vamos cantar Misterioso é o nosso Deus.